Oi, gente, meu nome é Cris Salles, eu sou autora do Diário Internacional de Babi e também participo do livro Mundos Paralelos, da editora Abril, com um conto que é chamado Fragmentos. Eu comecei no Wattpad, foi onde eu ganhei muitas visualizações, né? E a partir daí acho que realmente, de fato, começou a minha carreira como escritora. Escrever no Wattpad, eu acho que a gente tem um ganho muito grande, porque a gente tem realmente essa conexão muito próxima ao leitor, a gente sabe como ele interpretou, talvez aquele parágrafo, porque eles podem deixar realmente comentários, né, no Wattpad, e então a gente meio que tem esse conhecimento do que o leitor está pensando, dos gostos dele, se ele está gostando mesmo da história. Eu acho isso muito enriquecedor, porque acho que abre uma gama assim, de possibilidades da escrita. Não que o leitor vai funcionar como se fosse um ditador, ele vai dizer o que a gente tem que escrever, mas é uma troca muito boa que acontece no Wattpad e eu gostei muito de escrever online por causa disso, dessa ferramenta de interação, que eu posso saber como os leitores estão interpretando o que eu escrevi. Depois da publicação, né, depois que o livro saiu do Wattpad, eu acho que a gente foi mais trabalhoso, porque, claro, eu tive que editar bastante livro, mas eu tive uma recepção ótima, porque a gente sempre pensa, as pessoas estão lendo online, por que elas vão querer comprar um livro físico? E eu tive uma surpresa muito boa, porque, de fato, a gente conseguiu vender todos os livros da primeira edição, e a gente fez uma segunda edição, e eu recebi comentários muito positivos a respeito, porque o livro foi editado, ele não ficou como ele estava no Wattpad. Na verdade, ele teve que dar uma encolhida, porque no Wattpad, como é uma publicação seriada, né, eu publicava toda, acho que sexta-feira, então ele acabou ficando muito longo. E para um livro em formato físico, ele não teria como ficar tão grande, porque foram 190 mil palavras, então é muita coisa. E na publicação ele caiu um pouco, acho que para 53 mil, mas mesmo assim as minhas leitoras adoraram, eu fiquei muito feliz com isso, porque algumas falaram, nossa, foi ainda melhor do que estava no Wattpad, porque teve muito carinho do pessoal da Planeta, da minha editora, Raquel Pose. Então eu acho que esse processo do livro online para a publicação não sofreu tanto, acho que só ganhou, na verdade, porque ele já tinha todo esse processo de formação dos leitores, mas também passou por todo esse processo de editoração, então ele ficou, acho que muito redondinho, ficou muito bom. O que eu gosto muito da relação, no caso do Wattpad, é porque ele dá acesso aos jovens, principalmente, a leitura e a escrita. Porque a gente sabe, assim, que a leitura, hoje em dia, por causa dessa geração, dessas novas tecnologias, está ficando um pouco complicado, né, esse acesso aos livros. Porque é uma concorrência, às vezes, meio desleal. Mas eu acho que o Wattpad ele proporciona isso, ele proporciona um espaço onde os jovens, adolescentes podem escrever, né, que é uma coisa que mostra para todo mundo, porque é algo que geralmente eles ficam, às vezes, com vergonha, justamente porque é um processo, são leitores e são escritores em processo. Então, eu acho que o Wattpad ele proporciona isso, esse espaço onde eles podem realmente escrever sem se preocupar tanto. Então, eles vão meio que evoluindo no processo da escrita e também no processo da leitura, porque a gente sabe que nem todo leitor já é um leitor crítico formado. A maioria dos leitores ainda está em processo, ainda está nesse comecinho e vai evoluindo. Então, acho que o Wattpad é ótimo porque assim, proporciona não apenas um espaço de leitura, de desenvolvimento da leitura, do leitor iniciante para um leitor crítico, como ele também proporciona esse espaço de novas vozes. Novas vozes podem surgir no Wattpad. Hoje em dia, em relação ao mercado do Young Adult, né, a gente vê que realmente a gente teve uma explosão assim, de livros voltados para os jovens, que é muito bom, porque geralmente, antigamente, a gente tinha livros que caíam no gosto dos jovens, mas não eram necessariamente feitos para os jovens, né, ou para as crianças. E agora a gente tem isso muito mais, o mercado está crescendo. A própria literatura na academia está ficando, né? A própria literatura na academia ela está sendo mais estudada, a gente está tendo um aumento muito maior de pós-graduação, de mestrado nessa área, e eu fico muito feliz porque é uma literatura que precisa ser estudada, é uma literatura que de fato está sendo produzida e ela é muito importante porque ela basicamente ela forma os leitores, né? Então se você quer ter um leitor crítico, ele não nasceu já leitor crítico, ele depende desse processo de caminhar. Então,
como eles caminham? Eles chegam geralmente nesses livros que agora estão vindo para o mercado. Então eu acho que é muito importante analisar isso e ver como isso está crescendo. Eu estou vendo que está crescendo muito, eu vejo muito na escola onde eu trabalho, as crianças vão à biblioteca, existe uma biblioteca lá, e elas vão e elas pegam os livros porque elas querem, não necessariamente porque os professores pedem e elas têm que fazer relatório, não, elas vão porque elas querem. Então eu acho que está crescendo muito a literatura infanto-juvenil, vai se expandir ainda mais, principalmente no Brasil, que é um país que tem muita gente e que ainda precisa formar mais leitores, mas tem a capacidade para isso. Sobre o projeto da Lit Girls, eu acho que ele é um projeto muito importante porque a gente está vivendo justamente um período em que as tecnologias meio que concorrem com a leitura. E eu gosto muito do projeto do Lit Girls porque ele faz justamente essa ponte. Ele não utiliza a tecnologia, ela não é encarada como um inimigo, mas como uma ponte justamente para acessar novos leitores. E esse time que está sendo formado, que já foi formado nos outros anos, está sendo formado hoje, eu acho que ele só vem para acrescentar ainda mais. Porque por mais que a literatura ela seja centrada às vezes em questões que não se falam, a gente ainda não tem tanto empoderamento feminino, a gente ainda não tem tantos autores mulheres assim no mercado literário, ou até tem, mas elas não têm eles não é dada tanta importância a elas, infelizmente. Então eu acho que esse projeto ele vem para dar uma voz e para mostrar para as novas gerações que a gente pode ter voz sim no mundo, nós somos mulheres, nós temos voz. E se você pegar historicamente, as mulheres sempre produziram literatura e sempre consumiram muito literatura. Sobre o projeto, eu acho que a gente está com um time muito bom esse ano. São autoras que já estão há um tempo no mercado editorial, estão produzindo coisa muito legal, talentosíssimas, e que acho que a gente mais uma vez vai provar que a literatura nacional contemporânea tem a sua vez, tem a sua voz, é importante e a gente vai ajudar nessa formação do leitor, que eu acho que isso é uma das coisas mais importantes. Então, tocar o leitor, tocar a alma do leitor, né, que é o que a literatura tenta fazer, eu acho que a gente vai conseguir isso porque vai ser um projeto de qualidade e só tenho a agradecer por fazer parte. Muito obrigada mesmo. E aguardem, porque a gente vem com novidades, coisas muito boas, acho que vocês vão gostar.